Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 23.2, tá? Uma aula de revisão dos conteúdos, onde nós vamos aí resgatar os conhecimentos a respeito de força de atrito, tudo bem? Então aí vai existir essa força de atrito, que vai ser o quê? Uma força oposta ao movimento. Ela é uma força que é desejável para o nosso dia a dia ou indesejável? Como podemos classificar essa força de atrito? Então vamos lá, pessoal, vamos nessa. A força de atrito, ela vai ser o quê? Uma força que se opõe ao movimento dos corpos, tá? Então assim, vai ter uma força aplicada no corpo, né? Há uma superfície, vai ter uma força aplicada no corpo. Devido a essa rugosidade aqui na superfície, né, entre a superfície e o corpo, existirá uma força oposta, né, uma força de atrito, FAT, oposta, ou seja, na mesma direção, em sentido contrário, tá? E de mesma intensidade. O simples fato de caminhar, ele só é possível por causa da força de atrito. Então, essa força de atrito, ela pode surgir em situações assim que nós podemos classificar como indesejáveis, por exemplo, relacionada ao atrito entre as peças de um motor, mas ela também é extremamente desejável como simples ato de caminhar. Então, olha só, imagina que você tem um bloco em repouso sobre uma superfície horizontal, e aí quais forças estão envolvidas nesse corpo? Né? Analisando aqui os vetores, né? Temos a força peso na vertical para baixo, temos aí a força normal, né? Na vertical para cima. Percebemos que o módulo da peso, né, é igual ao módulo da normal, ok? Em módulo elas são iguais, ok? E esse bloco está em repouso. As únicas forças atuando aí sobre esse corpo são peso e normal. Em módulo são iguais. Agora digamos que eu tenho aqui esse corpo também com a força peso igual a normal, só que agora eu apliquei aqui na horizontal para a direita uma força F, tá? Essa força F, em contraposição a ela, vai surgir uma força oposta, né? De mesmo módulo, ó, mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. E essa força aqui vai ser o quê? A força de atrito, tá? Lembrando que essa força de atrito, ela pode ser estática ou dinâmica, tá? Estática ou dinâmica. Então, quando você tenta empurrar um corpo e ele não se moveu, significa que é atrito estático. Você consegue movimentar um corpo. E aí tu percebe que mesmo movimentando ele, ainda existe uma pequena resistência, né? Aí tu tem que vencer essa resistência para ele continuar em movimento. Então ele é atrito dinâmico, tá? Ou cinético, como você preferir. Então é interessante notar que haverá atrito, estando ele em repouso ou em movimento. Só que o atrito em repouso é estático, é um atrito maior. Você vai ter mais trabalho para conseguir mover ele. E quando você move, você vai ter uma força de atrito, só que de menor intensidade, que é o atrito dinâmico. Vamos nessa! Então, olha só, nesse caso aqui, se esse bloco está em movimento ainda, se ele está em repouso ainda, a minha força F em módulo é equivalente aqui à força de atrito. Então, assim, você quer descer, né, em uma região íngreme, você quer descer numa região íngreme e percebe que é interessante que tenha atrito, para que você não desça aqui escorregando para poder se machucar, então o atrito é interessante que exista, né? Para você ter aderência para ir descendo com segurança. Mas se você for descer num tobogã, num toboágua, é interessante, para entretenimento aqui, que você tenha um atrito extremamente reduzido. E aí você consegue descer com velocidade, né? E com facilidade. Ok, pessoal? Então, há situações onde você vai querer atrito na superfície e outras em que o atrito aqui é indesejado. A força de atrito, ela se opõe à tendência de movimento dos corpos, né, sobre a superfície. Então, para onde que vai estar a força de atrito? E a resposta para isso não é simples, tá? Não é simples. Para onde que vai estar a força de atrito? A resposta nem sempre é simples. A resposta é, depende de para onde esse corpo está sendo levado ou para onde está sendo empurrado, tá? Então, tudo depende disso aí. Nessa primeira figura, vamos lá, vamos nessa. Nessa primeira figura, como eu estou aplicando uma força F aqui, ó,
na horizontal para a direita, a força de atrito vai estar para onde? Força na horizontal para a esquerda, né? Se eu coloco um corpo aqui, ó, e aplico uma força na vertical para baixo, e ele está em contato com a superfície, né? Com a parede, por exemplo, força de atrito na vertical para cima. Agora é o contrário, é um tijolo, tá? Eu estou pressionando ele aqui e estou aplicando uma força na vertical para cima, ascendente. Força de atrito na vertical para baixo, tudo bem? E aqui, se eu estou empurrando esse corpo para a esquerda, força de atrito, graças a essa interação aqui com a superfície, vai estar o quê? Na horizontal para a direita. Ou seja, a definição do sentido, né, da força de atrito e direção vai ser a partir de para onde esse corpo tende a ser levado. Ou seja, ela vai ser uma força oposta a isso. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, pessoal. Então agora vamos à correção das questões, tá? No passo a passo, para ver se você acertou, se conseguiu fazer. Se conseguiu, né? Parabéns. Se você não conseguiu, ou conseguiu, mas não tem muita certeza, vamos acompanhar a correção aí. Vamos nessa. Questão 1. Um trabalhador, ao deslocar uma caixa de 50 kg, move-se com velocidade constante, de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sobre a ação de uma força F, constante e também horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado, então o módulo da força F em newtons é de... Então tá aí uma questão interessante, né? Ele dá vários elementos aí, ó. Deu a massa, deu a velocidade... Aqui, deu o coeficiente, né? Deu a gravidade. E está perguntando a força F. Então, vamos lá. Olha lá, ó, aplicou a força e seguiu, né? Vamos nessa, então. Ó. Força constante, o corpo se moveu. Se ele está aplicando essa força aqui, constante, em oposição a ela, surgiu uma força de atrito aqui, né? Cinético, tá? O corpo se moveu. Logo, a força resultante vai ser o quê? A força F que ele está aplicando, menos a força de atrito cinético. Essa força de atrito vai ser um coeficiente de atrito, né, vezes a normal, tá? Nesse caso, como esse corpo está na horizontal, a normal dele vai ser numericamente igual ao peso, ou seja, em módula elas são iguais, tá? E aí agora que nós vamos levar em consideração a massa desse corpo e a gravidade, que foi fornecida no exercício. Logo, o peso vai ser igual a massa vezes gravidade. Então, o peso vai ser... Ele deu a massa do corpo, né? 50 kg. Então, coloca aqui, 50 vezes... Quanto que foi o valor da gravidade? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, substitui aqui, 10. Então, peso, 50 vezes 10, deu o quê? Peso, 500 newtons, tá? Então, peso, 500 newtons. Esse é o peso desse corpo, desse bloco, dessa caixa, ok? Então, vamos lá. Sabendo a informação do peso, que é equivalente a normal, aí nós vamos agora para o segundo cálculo aqui, ó, né? A força de atrito, ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, assim, o coeficiente de atrito é quanto? Ó, 0,20. A normal, acabamos de calcular, né? Normal era igual ao peso, e o peso deu quanto? 500. Então, 0,20 vezes 500. Multiplicando, vamos obter 0,20 vezes 500, deu o quê? 100 newtons é a força de atrito, ok? 100 newtons é a força de atrito. Agora vamos apagar aqui. Como a velocidade ela é constante, a força do sistema resultante é nula, né? Então, força resultante é nula, porque ele está dizendo que o objeto estava com velocidade constante. E aí, como força resultante é igual a massa vezes aceleração, e ele falou para mim que esse corpo tem velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Como a aceleração é igual a zero, massa vezes zero dá zero. Então, força resultante, ó, igual a zero.
0 é igual à força F aplicada menos o 100, que foi a força de atrito que nós calculamos aqui. E aí, olha só, passando aqui esse número para o outro lado, aqui trocando o sinal, vamos ter que a força F aplicada foi de 100 newtons. Tudo bem, pessoal? E aí vai corresponder aí, ó, a letra D, ok? Então vamos lá, questão 2. Um caminhão é carregado com 2 caixas de madeira, tá? Com 2 caixas de madeira de massas iguais a 500 kg, conforme mostra a figura. Então tá aqui a representação do caminhão, ó. 2 caixas de madeira, cada uma delas com 500 kg. O caminhão é então posto em movimento numa estrada reta e plana, acelerando até adquirir uma velocidade de 108 km por hora. E depois é freado até parar, conforme mostra o gráfico. Então, olha só, nesse gráfico aqui, percebemos o seguinte, vamos analisar aqui o gráfico. Olha só, pessoal, nesse gráfico aqui a gente analisa o seguinte, vamos lá. Deixa eu ficar aqui que é melhor. Ali, ó, de 0 até 20, né? Aqui é tempo, isso, tempo. De 0 até 20, vamos lá, de 0 até 20, perceba que a velocidade aqui, ó, tá aumentando, ó. Velocidade aumentando, até 108, certo? De 20 até 100, a velocidade dele tá o quê? Constante, ó. Constante, certo? E depois de 100, o que aconteceu com a velocidade dele? Dá uma olhada. Caiu, né? Caiu, reduziu, até chegar em 0. Então, o gráfico está mostrando para a gente uma situação onde o caminhão está acelerando, está aumentando a velocidade, chegou no máximo ali, que deu 108 km por hora, manteve constante um tempo, depois ele foi reduzindo até parar, ok? Então, o gráfico mostra isso. Vamos lá, pessoal. O coeficiente de atrito estático entre as caixas e a carroceria do caminhão é de 0,1, tá? Então, vamos só destacar aqui que o 0,1 é de atrito estático, ok? Ou seja, o corpo não se move com atrito estático. E a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Qual das figuras abaixo melhor representa a disposição das caixas sobre a carroceria no final do movimento, tá? Então aí tá interessante, né? Porque aqui ele está acelerando, aqui ele está com velocidade constante e aqui ele está desacelerando, ok? Então vamos lá. Aí tem as opções, né? Mostra a disposição das caixas aí em várias opções aqui. Em cada uma delas, as caixas estão em posições diferentes. Então vamos lá. A intensidade da força de atrito estático entre as caixas e a carroceria vale, aí vamos ter aqui, coeficiente de força de atrito estático igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Como elas estão na horizontal, a normal é numericamente igual ao peso. Então vai ficar o quê? Coeficiente de atrito vezes o valor do peso é o quê? Massa vezes gravidade. Coeficiente de atrito estático 0,1, massa de cada bloco lá, cada caixa 500 kg e valor da gravidade aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Quando multiplicar, olha só, 0,1 vezes 500 vezes 10, vamos ter o quê? Força de atrito estático 500. Então, as caixas só se movem quando aplica-se forças horizontais acima desse valor, tá? Então, esse é um atrito estático máximo. Acima desse valor, ele se move. Com valor igual ou menor, ele não se move, tá? Então, olha só, vamos analisar. Analisando o gráfico, percebemos que nos primeiros 20 segundos, temos então um movimento que ele é acelerado do caminhão. Então, se ele é acelerado, eu posso utilizar a função horária da velocidade, tá? E aqui eu vou ter que 108 km por hora, se eu dividir para 3,6, vamos obter 30 metros por segundo, tá? E aí, utilizando a equação aqui, ó, velocidade final 30, inicial 0, partiu do repouso, mais a aceleração que eu quero conhecer, vezes o tempo, 20 segundos, tá? E aí vamos ter o quê? Que 20 vezes aceleração é igual a 30. O 20 está multiplicando, passou dividindo. 30 dividido para 20, vamos ter 1,5 metros por segundo ao quadrado.
Então, naquele primeiro momento de 0 a 20 segundos, essa aqui foi a aceleração, tá? E logo, a força resultante vai ser o quê? A massa, 500, multiplicado pelo valor da aceleração. Multiplicou 500 por 1,5, vamos obter 750 newtons, tá? Essa foi a força resultante. Como a força de atrito estático deu 500, aí você pensa o seguinte, se a força resultante aqui, ela deu maior do que a força de atrito estática, esse corpo ele vai se mover ou não vai se mover? Porque ele venceu, né? Ele venceu o atrito. Então, se ele venceu o atrito, ó, como a força resultante é maior que a força de atrito, as caixas se movem para onde? Se movem para trás, né? Como o caminhão está acelerando, as caixas são levadas para onde? Para trás. Por inércia, elas vêm para trás, ok? E aí elas vão se mover. Mas aí, de repente, digamos que desse um valor aqui menor que 500, tá? Suponha que aqui desse 400, aqui, ó, 400. E a força de atrito estático fosse 500. Então, o que aconteceria? Apesar do caminhão estar acelerando, as caixas permaneceriam ali, sem se mover, tá? Mas como nesse caso aqui do exercício deu um valor superior à força de atrito, significa que houve força suficiente para deslocar essa caixa na aceleração do carro. Vamos lá, pessoal? Então, olha só, no primeiro instante a gente já sabe o que aconteceu, né? Ou seja, o primeiro instante que eu digo é de 0 a 20 segundos. Agora vamos analisar a segunda parte, de 20 até 100 segundos. De 20 a 100 segundos, o movimento ele é uniforme. Significa que aqui eu tenho uma reta horizontal de velocidade que indica que nesse intervalo a minha velocidade ela foi constante. Logo, as caixas estão em equilíbrio dinâmico, significa que a força resultante é igual a zero. Assim, elas não se movem e continuam juntas na parte traseira, tá? Então, no primeiro instante, elas foram levadas para trás, conforme nós analisamos aqui, e na segunda parte, elas não se moveram, porque a velocidade foi constante. O que nos leva à terceira parte. A terceira parte é analisar o instante da desaceleração, ou seja, quando ela vai de 100 até 140 segundos. Então vamos lá, já de 100 a 140 segundos, o movimento ele é retardado, ou seja, ele está desacelerando, né? O valor da velocidade está diminuindo cada vez menos, olha só. E aí nesse caso, eu vou utilizar a equação horária, vou utilizar a equação horária ou função horária da velocidade. Novamente, pegar a velocidade aqui, ó, dividiu por 3,6, deu 30, e vou colocar aqui, ó, como ele está em 30 metros por segundo e a velocidade final dele foi 0, então vai ser o quê? 0, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, tá? Quanto tempo? Se estava nos 100 segundos e foi a 140 segundos, tempo, 40 segundos, tá? De 100 segundos a 140 foi quanto tempo? 40 segundos. Professor, e por que está o sinal de menos aqui? É porque aqui, ó, é uma desaceleração, né? Reta decrescente. Enquanto que aqui na equação, nessa parte aqui, era mais, tá? Aqui foi uma desaceleração, é menos. Tudo bem? Vamos apagar aqui e continuar. Então fica assim, 0 igual a 30 menos aceleração vezes 40. O que nos leva a pegar aqui, ó, menos 40A, passar para o lado esquerdo, então vai ficar positivo, igual a 30. O 40 está multiplicando, passou dividindo. Então, ficou 30 dividido para 40. Vamos ter 0,75 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a desaceleração, tá? Nesse instante aqui, ó. Ok? Então, considerando a massa 500 pelo valor da aceleração em módulo, vamos ter 375. Aí você fala, professor, mas a força de atrito estático máximo é 500, ou seja, não é maior. Então, como ele deu menor que a força de atrito estático, não vai se mover. Ó, como a força resultante foi menor que a força de atrito estático, as caixas não se movem e ficam juntas na parte traseira do caminhão. Tudo bem? O que vai nos dar aí, pessoal, a letra A, tá? Cadê a figurinha da letra A? Vamos voltar aqui. Aqui. Aqui, tá? Eles vão ficar juntas na parte traseira do caminhão. Esta aqui vai ser a nossa resposta. Tudo bem? Vamos seguindo. Vamos seguindo.
seguindo. E, olha lá. Então, vamos lá, pessoal. Questão Enem, se liga no Enem. Questão 3. Dia do idoso. Descubra os tipos de pisos que aliam segurança e praticidade. Quando pensamos no piso de uma casa adaptada para idosos, nos limitamos à ideia de que o revestimento não deve ser escorregadio. As necessidades, porém, não vão além. Mais do que pensar em um piso que seja antiderrapante, devemos nos preocupar com detalhes que envolvam as limitações de cada idoso, explicou o arquiteto Bruno Moraes, que tem em seu currículo diversos projetos adaptados para esse público. Para o arquiteto, a inserção de qualquer mudança dentro da casa deve estar diretamente associada às dificuldades encontradas pelas pessoas que moram nela. Para evitar que seus pais, que já são idosos, não sofram acidentes no piso escorregadio do quintal da casa, Sandra contratou uma pessoa para fazer ranhuras na superfície desse piso. Né? Atitude ecoprática que não gera entulho, pois torna desnecessária a troca do piso. O fato de um piso com ranhura evitar que pessoas escorreguem está ligado ao conceito físico de... Então, olha as opções aí. Atrito, letra A, né? Atrito. Letra B, empuxo. Letra C, pressão. Letra D, viscosidade. E letra E, condutibilidade. E aí, olha só, as ranhuras tornam o piso mais áspero. Então, aumentando, claro, o coeficiente de atrito. E aí, isso nos leva, pessoal, à letra A, atrito. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!